prezados alunos, vamos corrigir a nossa semana 1 aí do nosso plano de ensino tutorado, terceiro ano. E essa semana nós vimos um pouco sobre a filosofia do Plutarco, que é um historiador, biógrafo, filósofo platônico, bem ali do início do século I. Está dentro aí do pensamento chamado pensamento grego-romano. Ele foi muito importante, produziu muitas obras aí que a gente acha na internet, né? As Vidas Paralelas e a Moralia. Ele ensinou e foi tutor de vários imperadores ou homens propedêuticos a serem imperadores. E muito estudioso, conhecido, foi estudante aí na Academia de Platão, lá em Atenas, né? E depois foi para Roma para ajudar ali a ensinar os conhecimentos que tinham. Então, por isso que é chamado esse pensamento greco-romano, que essa ligação, essa intermediação entre Roma e Grécia, né? Então é uma figura de grande importância, porque seus escritos mostram aí, principalmente em momentos de análise de grandes personagens. Então, grandes foram os leitores de Plutarco, como Napoleão Bonaparte, Jean-Jacques Rousseau. Vários estudaram ele, porque as obras dele traziam muitas análises de personalidade, né, de pessoas estadistas. Então nós vimos um pouco sobre esse personagem, que é importante, a chamada segunda fase do helenismo. E nós temos aí as nossas atividades, duas atividades tranquilas, uma atividade referente a uma tirinha e outra atividade até mesmo para analisar uma frase de Plutarco e para relacionar com a nossa vida, né? Sobre a tirinha da Mafalda, que é uma personagem muito interessante, várias tirinhas dele. O produtor dela há pouco tempo faleceu, né? Que nós vimos aí nos meios de comunicação. E elas sempre trazem questões da vida para a gente poder refletir, né? E pensar sobre o cotidiano da nossa vida. A tirinha no PET não está muito legal a imagem, né? Mas dá para ler aí, ó. Aqui ela está conversando com dois amigos. Para onde que vocês acham que vai a humanidade? Para frente, é claro. A frente é para lá. Aí aqui começa a divergir, né? Os dois vão dizer que a humanidade nós estamos indo para frente, mas de repente eles vão divergir, porque o que é a frente? É para lá ou para cá? Aí eles ficam discutindo lá e a Mafalda sai de perto dizendo como entender porque é tão difícil. Agora que começa a entender porque é tão difícil a humanidade ir para frente. Ou seja, uma discussão que ninguém abre mão, né? Aí nós podemos relacionar com o meio ambiente, conservar o meio ambiente ou expandir a evolução, aquilo que o homem está explorando. Então, até em que momento nós temos que ter esse equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é muito importante. Aí na atividade nós temos a conversa entre a Mafalda e seus amigos. Nós temos a letra A como resposta, revela a realidade, a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam divergir. Então a divergência, ela é importante, assim, a divergência de opinião é até um elemento importante dentro da filosofia, chamada dialética, né? Nós temos que ter o contraponto para poder até mesmo evoluirmos no pensamento. Imagina, eu falo e todo mundo aceita, e eu não tenho um debate. O debate são posições divergentes. Mas aqui está mostrando ali que uma questão é divergir e outra questão é você poder argumentar essa divergência e poder, assim, debater. O problema da intolerância que a gente fala hoje é não ter, né? E todos os outros mostram, assim, coisas que não estão relacionadas. Então, desvaloriza a diversidade? Não está desvalorizando.
expressa o predomínio de uma forma de pensar? Não, está tendo divergência. Divergência é pluralidade, é essa diversidade. Agora, a dificuldade de divergir é porque muitas vezes um só quer apontar só que aquela solução tem que ser para todos. Ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito. Ao contrário, está tendo um embate ali muito forte. Né? Mostra a preponderância do ponto de vista masculino, não tem nada a ver ali gênero, né? Só porque a Mafalda, como menina, o sexo feminino, a divergência não está contra ela. Está nos dois coleguinhas dela, né? Então a letra A é a mais correta aí, dentro daquilo que é a tirinha. O pensamento da tirinha, a sátira que quer fazer. A número 2 tem uma frase de Plutarco, né? A inveja de nossos inimigos é um contrapeso à nossa negligência. Ser negligente é quando a gente começa a errar, fazer coisas que vão levar a gente para o buraco, né? Interessante disso que quando nós temos inimigos são as pessoas que vão contra nós ou que divergem de nós. Não são inimigos no sentido de um mal terrível, não. São pessoas que divergem de nós e estão contra nós. E que na maior parte das vezes a pessoa vai dizer que é um inimigo que é terrível, né? Mas é o diverso, né? É o plural. Isso é uma questão pessoal, porque você vai dizer se essa frase que ele diz, né, dentro do que nós damos sobre Plutarco, tem alguma que condiz com a prática na vida nossa, é válido, não? Sim, com certeza, é importantíssimo ter a pessoa diversa de nós, que sempre está ou está nos vigiando, ou está... porque aí nós vamos ficando mais prudentes. Aí é um contrapeso, porque mas só que a pessoa precisa ser dona de si, né? Porque senão ela se prende e aquilo se torna um martírio. Ah, mas tem gente que só sabe, igual eu moro num lugar onde tenho vários vizinhos perto e sempre vejo um ou outro reclamando, nossa, o povo aqui fica vigiando um aos outros. Mas isso é importante porque aí a gente vê que a gente está sendo olhado. Se algum mal acontece também, algo assim, tem gente que está nos olhando, mesmo que seja de modo a vigiar, mas faz com que eu seja prudente na minha vida também e não fique fazendo qualquer coisa que possa depois se tornar um mal para mim, né? Então, o embate, o outro, o diferente, ele é importante nesse contexto até do que o Plutarco traz, né? Que me ajuda a crescer, a evoluir. Então eu vejo novos horizontes, porque quando eu fico na mesmice, ou se eu sofro, né? É muito importante essa questão. Tem pessoas que querem agradar todo mundo e é importante você ser autêntico. Quem é você? Aí por isso que a pessoa tem que se conhecer, saber os seus valores, aquilo que traz dentro de si, o que essa pessoa quer para a sua vida, né? Então aí você tem um direcionamento. Quando você está perdido com você mesmo, é claro que você fica sempre em vista do outro. O que o outro está pensando de mim? Aí se alguém te critica, então você sofre muito com isso. Então, por quê? Porque você está descentrado, você está fora de si. A pessoa centrada em si, ela tem uma referência que é a própria vida. Então o outro não, ele vai ser alguém que vai me ajudar a crescer no embate, na diversidade, né? No divergir com as minhas ideias. Quando eu estou descentrado, o outro é uma ameaça muito grande. E essa ameaça tem que ser eliminada. Eu tenho que negar o outro. Então eu preciso estar centrado e saber quem eu sou, né? Isso é interessantíssimo e faz a gente pensar realmente nessa filosofia de busca e de compreender a divergência. Então nessa semana Plutarco nos ensina nesse sentido e é mais um personagem dentro do contexto da história da filosofia para a gente ampliar o nosso conhecimento. Claro, aqui é uma pequena introdução e nós possamos aí buscar, fazer leituras para a gente mergulhar nessa arte do pensamento que é a filosofia. Uma boa semana, bons estudos e até a nossa próxima aula.